Olá, sou Beatriz Bonami e sou pesquisadora responsável pelo verbete de Transliteracias e Cidadania Digital da Plataforma Internacional de Cidadania Digital. Sou também Youth Ambassador do Programa Global de Literacias de Mídia e Informação da Unesco e doutoranda pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, no Brasil. Hoje eu vou explicar para vocês o que é o conceito de transliteracias ou literacias de mídia e informação e como ele surgiu e como ele se relaciona ao conceito de cidadania digital. Literacias pode parecer um termo um pouco estranho, pois normalmente traduzimos o termo literacy para alfabetização, competências ou letramento. Porém, desde 2007, essa tendência histórica de traduzir o termo literacy como alfabetização, letramento ou competência deu um ponto de inflexão, em que pesquisadores começaram a perceber que talvez falar que uma pessoa não tinha alfabetização em certos conceitos era significar que ela era analfabeta, ou mesmo incompetente, ou mesmo iletrada. Começou-se a pensar que talvez endereçar o termo das literacies como outros termos que não as literacias poderia ter outras conotações. A partir de então, começou-se a usar uma tradução literal próxima ao português de Portugal, que é as literacias. As literacias são habilidades e competências que o sujeito desenvolve quando exposto às novas tecnologias, meios de comunicação e recursos informacionais. Diz respeito a uma série de outras habilidades, por exemplo, como vemos hoje, a checagem de fatos
ou mesmo a leitura de informações de forma crítica, ou mesmo raciocínio crítico. As literacias de mídia e informação, elas trazem essa ecologia e essa compreensão do ambiente informacional de forma holística, além de interpretar as tecnologias digitais não como uma ferramenta, mas como extensões do ser humano, ou seja, quando em acesso às tecnologias digitais, não só executar tarefas técnicas, mas interpretá-las como uma mudança do paradigma de seu contexto, como uma mudança que pode transformar a sua vida, o seu contexto, a sua história. As literacias de mídia e informação dizem respeito a tudo isso. E em 2008, a Unesco lançou um currículo de formação para professores em literacias de mídia e informação, que foi traduzido para o português em 2013 e também para 13 outras línguas. Porém, até hoje não se vê muita implementação desse currículo. E em 2014 foi lançado um outro termo, que seria uma evolução natural do termo de literacias de mídia e informação, que são as transliteracias, que é a ampliação do espectro de disciplinas em que as literacias podem ser aplicadas e aprendidas. Então, ela agora envolve a parte digital, a parte de compreensão de dados, a parte informacional e, com a pandemia que nos alastrou em 2020, também a parte de saúde. E isso se relaciona com a cidadania digital, pois, afinal de contas, é preciso ter noção do contexto para ser um cidadão democrático e ser um pilar democrático da sociedade do conhecimento na era da informação. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco hoje. Eu sou Beatriz Bonami, fiz a responsável pelo verbete de transliteracias da Plataforma Internacional de Cidadania Digital, e hoje nós estamos aqui para discutir o que são as transliteracias e como isso se relaciona com as tecnologias digitais, a cidadania digital do terceiro milênio e tudo isso que estamos vendo durante o ano de 2020. Aqui comigo, eu tenho a honra de apresentar os nossos debatedores e apresentadores, a doutoranda Ana Cláudia Gomes, da ECA USP, o Luiz Piacentini, que é doutorando pela PUC São Paulo e também pela University College London, e o doutor Daniel Tosadori, pela USP São Carlos. Para quem não sabe, eu também sou doutoranda da ECA USP e da University College London. Hoje nós vamos discutir alguns aspectos das transliteracias. Eu vou apresentar um pouco sobre as transliteracias e suas relações com a tecnologia digital e como isso pode ser melhor aprendido nas ciências humanas. A Ana vai falar sobre a sua percepção do ensino à distância e como isso se modificou durante esse ano de 2020 com a pandemia. O Luiz Piacentini vai falar sobre a apreensão de novas habilidades e competências, ou que nós podemos chamar de upskilling, através da inteligência artificial. E o Daniel Tosadori vai falar sobre inteligência artificial, educação e uma palhinha sobre a nova lei de proteções de dados. Todas as nossas apresentações estão em conjunto, então eu vou fazer um compartilhamento de tela e nós podemos começar o nosso debate. Está visível para todo mundo? Sim? Eu gostaria de começar, na verdade, essa mesa com um texto, com uma história. Existe uma história, um romance policial da autora China Miéville, em que ela faz uma apropriação da história do Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. A China Miéville, ela fala sobre duas cidades que estão no mesmo espaço e no mesmo tempo, mas são invisíveis uma à outra. Então, os cidadãos dessas duas cidades, eles coabitam no mesmo espaço, mas eles não se veem. Eles têm um muro que é proibido passar nesse muro, então as conexões estão completamente fechadas, e esses cidadãos não têm nenhum contato, mas eles habitam o mesmo espaço,
o mesmo tempo, eles têm hábitos parecidos, eles são praticamente habitantes de um mesmo contexto. Mas, pelas convenções sociais desse espaço em que a China Miéville escreveu esse romance, eles são proibidos de ver os cidadãos do outro lado do muro. Existe uma lei que proíbe isso. E todo o romance acontece em torno de uma história policial, um murder mystery. Então, acontece um crime e existe um detetive que vai ter que cruzar esse muro, essa ponte, e com isso, esse detetive descobre todo um outro universo que coabita o mesmo universo que o dele. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, cara, isso se assemelha muito com as tecnologias digitais e a educação e a comunicação. Nós estamos habitando o mesmo contexto. Estamos, de um lado, com a tecnologia digital ali, efervescente, nos trazendo novos hábitos, nos trazendo novas questões, novas histórias de vida. E, de um outro, nós temos estudos comunicacionais, educacionais e sociais, que por incrível que pareça, tendem a interpretar as tecnologias digitais ainda como se fosse a década de 80, ou interpretar as tecnologias digitais sobre um referencial ainda industrial, ou dos estudos culturais da década de 70. Então, isso não se transfere. Eu sinto que existe um muro que divide essas duas áreas. E é como se esses dois mundos de pesquisadores tentassem a todo momento conversar, mas que essa conexão parece um tanto proibida, às vezes. E eu sinto que a transliteracias, o conceito de transliteracias, que são essas habilidades do terceiro milênio, essas habilidades, essa ecologia de competências que nós temos, são uma possível ponte para esses dois mundos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Arquiteturas de compreensão dos estudos da tecnologia digital na interface com o campo da comunicação e educação. Instrumento, empoderamento e rede de actantes. O que é isso? Partindo de um pressuposto de que a tecnologia digital pode ser estudada sobre vários aspectos, tanto da sua interface técnica, tanto da sua interface de usuário, quanto da sua interface educacional, existem vários conjuntos de autores que fazem a conversão, ou mesmo a conexão entre a comunicação e a educação e o digital, e às vezes até com outros campos de conhecimento, como a biologia, a física, entre outras ciências, né? No meu caso, eu resolvi estudar a tecnologia digital sob alguns referenciais teóricos que envolvem a teoria Torrede, a filosofia da técnica, a filosofia da informação, os paradigmas do conhecimento, ecologia da ação, teoria da complexidade, parlamento das coisas, teoria dos modelos conceituais e teoremas de interfaces e abstrações. Isso é o que eu resolvi abordar durante o meu doutorado para tentar entender um pouco melhor sobre como que a tecnologia digital é estudada no campo das ciências humanas. E eu posso dizer que mesmo com todos esses referenciais, eu ainda tenho muitas dúvidas, talvez mais que respostas. Então, com o andamento dos meus estudos, eu descobri que existem 10 categorias sobre o estudo das tecnologias digitais no campo da comunicação e educação. O que isso quer dizer? Significa que a tecnologia digital pode ser estudada dentro de 10 tópicos. O primeiro tópico é o estudo da tecnologia digital como um potencial para resolver problemas, em geral da ordem matemática ou física. Depois, o estudo da tecnologia digital como uma operação lógica, o estudo da tecnologia digital como uma ferramenta, como um novo paradigma das ciências pós-modernas, como um novo paradigma da educação, como uma extensão da percepção humana, como uma entidade autônoma, que é a abordagem adotada para quem se fica mais imerso na parte do Big Data, da inteligência artificial, do blockchain ou da internet das coisas, ou a tecnologia digital sobre uma abordagem ecológica, ou sobre uma narrativa distribuída entre actantes humanos e não humanos, ou sobre uma narrativa humanocêntrica. Curiosamente, quando eu fiz esse estudo e bolei essas 10 categorias, eu consegui identificar de dentro dos 40 mil artigos científicos que eu utilizei para bolar essas categorias, eles se agrupavam em 3 grupos, em 3 conjuntos.
E esses três conjuntos se identificam com algumas categorias. Então, dessas categorias, existem três grupos de abstração que expressam como a tecnologia digital pode ser abordada. O primeiro é a rede de actantes, que seria um nível de abstração mais alto, em que o pesquisador ele consegue entender a relação entre actantes humanos e não humanos, e como isso impacta as redes de ações, as redes de interações e também as leis de acesso. Por exemplo, o Daniel Tosadori vai falar da lei de acesso de dados, e pasme, não é só haver sobre os humanos, mas várias leis não é só sobre haver sobre os humanos, mas somente nós somos julgados ou cometemos crimes ou temos deveres e direitos. Então, o que isso quer dizer sobre a cidadania digital? Depois, empoderamento, que é sobre uma tecnologia digital que vai e que está ali para dar o potencial ao sujeito. Mas isso também é um tanto focado no humano, não é mesmo? Parece que ela está cumprindo um dever, cumprindo um papel. E nem sempre a tecnologia digital está ao nosso comando, ela pode ser autônoma. E, por fim, instrumentalista, o que as pessoas podem interpretar como um meio para um fim. Ou seja, você utiliza a tecnologia digital para alcançar algo maior e ali para o seu contato com ela. Mas nós temos algumas provas e algumas percepções, até intuições, de que o nosso contato não para só ali. Olha nós aqui, por exemplo, hoje no Zoom, nessa tela, em que nós estamos conversando, eu estou presente aqui na minha casa, eu estou presente na tela de vocês, e por mais que nós estejamos distantes, eu estou fazendo uma apresentação. Meu coração está aqui palpitando. E depois eu vou me sentir cansada, e depois eu vou me sentir exausta. E isso é um fruto de como as tecnologias digitais alteram a nossa percepção de mundo e o nosso comportamento. Com esse modelo, em que eu defini 3 níveis de abstração para entender como que o digital interfere de fato na educação e na comunicação, eu apliquei um modelo conceitual em alguns estudos de caso, por exemplo, sobre o 5G, sobre o blockchain, sobre a inteligência artificial, sobre o Big Data, sobre a transliteracia, nossa grande amiga nessa noite, e pasme, também sobre o Covid-19. Quem diria que um vírus seria a quebra dos nossos paradigmas, seria a quebra dos nossos hábitos mais rotineiros, né? Um vírus invisível, nós não conseguimos nem vê-lo. Então, é isso que a gente está falando aqui hoje. Nós não estamos falando só sobre educação, não estamos falando só sobre o digital. Estamos falando de mudanças qualitativas de uma perspectiva de mundo, mudanças, extensões humanas para dispositivos que podem mudar a nossa visão de um contexto ou de uma história. Então, essa é a minha contribuição para a fala de hoje. A nossa próxima convidada é a Ana, e ela vai falar sobre a transliteracias e a antropologia, etnografia do ensino remoto. Então, Ana, o chão é todo seu, e eu vou ficar aqui operando os slides. Obrigada, Bé. Na verdade, eu já inicialmente agradeço a sua apresentação, agradeço o convite, que eu acho que tem muito a contribuir. Quando eu pensei em apresentar esse tema, etnografias do ensino remoto, a minha intenção era realmente abrir espaço para a nossa discussão, trazendo uma experiência concreta, eu como uma pesquisadora, docente, que estou passando por esse processo, e tenho acompanhado alunos que são graduandos em comunicação social e que, em um primeiro momento, estiveram comigo presencialmente no início desse ano, ficamos mais ou menos 1 mês e meio com aulas presenciais, e aí, por conta da pandemia, o ensino remoto ele foi instaurado. E o mais interessante é perceber, de fato, o quanto esses alunos buscam respostas. Como eles vão aprender, como o ensino remoto irá fazer sentido na vida deles, não só nesse ano, mas futuramente. Então, vocês vão perceber, durante essa apresentação, que as transliteracias e o olhar antropológico, eu acho que tem uma comunicação perfeita
para nós entendermos o processo simbólico, muito mais em busca de significados, e aí eu reforço o que você disse, mais do que respostas. Eu trago aqui também questionamentos, mas o antropólogo ele tem essa visão, ou pelo menos essa perspectiva, de enxergar uma praia em um grão de areia. Então, eu acho que o estudo de caso que eu vou apresentar hoje talvez nos permita pensar um pouco mais de maneira ampla o que significa educar, como as transliteracias estão presentes, por que existe uma resistência em relação a esse ensino remoto e como nós temos que de fato, entender e potencializar o que a gente vai chamar de transliteracia em vários aspectos. Então, a minha área de formação é ciências sociais, a minha graduação é em ciências sociais, sociologia, antropologia, meu mestrado é em sociologia, e eu atualmente faço doutorado em ciências da comunicação. E diante disso, eu tenho uma carreira como docente, principalmente na área de comunicação social, trabalhando com os primeiros anos, como se fosse aquela carga básica. Então, normalmente, as minhas disciplinas são sociologia, antropologia, psicologia social, enfim, para oferecer um certo embasamento teórico nos cursos de comunicação social. Então, Bea, por favor. Quando, inicialmente, a gente começa a trabalhar antropologia, nós temos algumas referências que são centrais. Então, eu gosto muito dessa citação do Geertz, no livro A Interpretação das Culturas, que ele vai entender a cultura como uma teia de significados tecida pelos próprios seres humanos, pelos próprios atores, actantes, onde um interage com o outro, então nenhuma ação é isolada. Esse contexto de teia, o conceito de ecossistema, eles nos aproximam da lógica antropológica, de uma ciência interpretativa à procura de significados. E aí o Geertz usa muito esse conceito, que para fazer uma descrição densa da cultura, como a gente pode usar a etnografia? Interpretando o fluxo discursivo, ou seja, as narrativas que se constroem, e essas narrativas construídas e vistas, interpretadas de maneira metodológica, nos permite entender essa existência social, enfim, pesquisar a própria educação e a própria relação social. Aí, diante disso, como que eu estruturei? Se você puder passar, Bea, obrigada. Eu foquei a análise em um grupo, então, do primeiro ano da graduação de comunicação social. Eles têm habilitação em jornalismo e publicidade, mas durante o primeiro ano eles ainda não fazem a escolha de matérias específicas. A instituição, ela fica localizada, é uma instituição privada no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, digamos assim, aqui no Brasil. E aí algumas perguntas me ocorreram. Como ocorre a adaptação desses estudantes, focalizando mesmo como eles se organizam, o que eles falam sobre ensino remoto, que na verdade não é a educação à distância, porque demandaria um outro tipo de método, e principalmente quais pistas metodológicas surgem dessa experiência para a gente repensar a educação. E o interessante é que a instituição, ela trabalha com a ideia da educação à distância, então algumas disciplinas já são feitas à distância, porém, ela precipitadamente, né, assim que a pandemia começou, ela instaurou esse ensino remoto, já com a tendência, já com a perspectiva de desenvolver um ensino híbrido a partir do ano que vem. Então, para a instituição, a pandemia parece como uma oportunidade. Para os professores, na verdade, as aulas são mantidas de maneira síncrona pela plataforma Teams da Microsoft, e o curioso dessa relação é que a plataforma nos foi oferecida e apresentada, mas não necessariamente houve um treinamento, houve uma explicação de como lidar com aquela plataforma. Então, além de uma busca intuitiva, já de alguns professores que já tinham algum tipo de familiaridade com a tecnologia, o que muito nos valeu foram os grupos de WhatsApp, enfim, os grupos de trabalho dos próprios professores, que cada vez que alguém descobria alguma coisa, como mexer na plataforma, compartilhava com todo mundo. E, nesse sentido, a turma, ela começa com 70 alunos, atualmente nós temos 40 alunos. Então, durante esse processo, quase metade da turma realmente desistiu, ou por não se adaptar ao ensino remoto, ou por perder emprego,
enfim, por uma série de situações. No início do ano, dos 70 matriculados, cerca de 50% participava das aulas, e esse 50% que ainda está presente, lembrando e, de certa forma, querendo respostas, como que é o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, além, se puder mudar, Débora, por favor. Então, além dessa abordagem qualitativa, os dados que eu vou tentar apresentar e dar voz a esses alunos, eles se baseiam mesmo em experiências de aula, em depoimentos que eles colocaram no chat, mas para operacionalizar, eu distribuí um formulário para tentar entender um pouco o perfil desses alunos. Então, foram 40 respostas que dão espaço para a nossa discussão. Lembrando e também indicando que tem um estudo interessante feito pela Federal de Santa Maria e apresentado no Intercom regional no Fórum INSICOM. Então, como se ensina a comunicação em tempos de pandemia? O estudo ele é um pouco mais amplo, ele foca bastante a figura do professor, e eu opto aqui por focar a referência, o papel do aluno nesse processo. Pode passar, por favor. Não, daí eu já voltei. Desculpa, Bé, desculpa, eu que não olhei a tela. Enfim, mas eu já falei, eu fiz questão de colocar essas interações entre os atores humanos e não humanos, situando a universidade. Então, quer dizer, ela, em Guarulhos tem aproximadamente 18 mil alunos, mas há 5 anos foi comprada por um grupo educacional que atua, enfim, pelo Brasil e tem hoje aproximadamente 152 mil alunos. É uma universidade tradicional na cidade. Então, grande parte dos alunos moram em Guarulhos, na própria região. A plataforma, que traz toda uma linguagem específica, os docentes, nós somos atualmente um grupo de 10 em diferentes áreas do conhecimento. Então, esses docentes eles vão ter um papel importante, até como exemplo e como parâmetro de algumas situações. E os alunos, que, de maneira geral, têm média de idade 22 anos, a maioria mulheres, apesar de ser uma turma equilibrada. Desses alunos, nós trabalhamos com esses alunos trabalhadores, de fato, então eles fazem o período noturno, porque durante o dia eles trabalham, durante a pandemia muitos ficaram em home office, e diante disso, eles já apresentam inicialmente um cansaço muito grande, por trabalhar online, ou hoje, atualmente, eles já estão trabalhando presencialmente, e depois acompanhar as aulas. Daí, na próxima imagem, a gente tem uma referência do quanto esses alunos já foram se adaptando. Todos são consumidores e produtores de conteúdo digital, porém nem todos se declaram produtores, por exemplo, de conteúdo digital. Então, qual é o perfil geral desses alunos? Eles obtêm informações, principalmente pelos canais eletrônicos. Eles citaram principalmente Twitter, enfim. Quando eu coloco 12 citações, é porque as perguntas geralmente eram abertas, e aí eles poderiam citar várias referências. Então, essas citações elas vão se repetindo nos discursos. O Twitter sempre é apresentado como notícia em tempo real, isso é interessante para eles. G1, notícias em 1 minuto, ótimo. Então, já são alunos que querem respostas rápidas. Eles lidam muito bem com as tecnologias, 70% diz que realmente produz conteúdo digital por conta de postagem de vídeos, participação em grupos de debate, comentários em postagens e tal. O Instagram é a principal rede social, seguida por canais de YouTube que, de certa forma, até compartilham mensagens com o Instagram. Alguns desses que se declaram produtores, eles dizem que são porque trabalham já na área. Talvez não fossem se não trabalhassem. Mas nesse universo, surgiu uma resposta interessante. Alguns dizem, eu não sou oficialmente, mas eu costumo compartilhar informação, enfim, eu gosto de estar nas redes, mas não oficialmente. E o restante, os outros 15%, eles não se entendem, ou pelo menos não se veem como produtores de conteúdo digital, mesmo sendo. Aí, pensando já nessa geração polegarzinha, talvez até para usar o conceito do Serres, a gente já pensa, pronto, então eles vão se adaptar muito bem ao ensino remoto, e não é bem assim. Alguns depoimentos, eles mostram que, de fato, esses alunos, eles são muito... eles usam o celular como extensão do corpo, então o celular, eles resolvem
quase tudo no dia a dia. Trabalham, estudam, buscam lazer e tal. Eu gosto desse depoimento que o aluno, inclusive, quantifica, assiste 5 vídeos diariamente pelo YouTube, escuta música, enfim, joga games online o dia todo e tal. E esse mesmo aluno, ele vai falar que com o ensino remoto, ele perdeu a conexão técnica e emocional com as aulas. Então, ele já é super conectado, mas no ensino remoto ele perdeu a conexão. Então, isso já é uma contradição e já é um momento de bastante reflexão. Super inteirados, daí, Bea, eles pensam o tempo com esse ritmo muito forte, então eles querem passar tudo muito rápido, eles querem informação rápida, eles não têm paciência, tanto que dos elementos que eles apontam é que as aulas deveriam ter um tempo de duração menor, por conta da sincronicidade. Eles vivem e eles surgem, e isso foi bem interessante, vou compartilhar rapidamente. Durante as aulas, justamente por eles já estarem comigo 1 ano, enfim, eles se sentem bastante à vontade de conversar e falar: ai, professora, hoje a gente queria falar para você como a gente se sente. Falei, lógico, falem. E eles me consideram, eles têm uma confiança, e eles falam em alguns momentos: a gente participa da sua aula porque a gente percebe a possibilidade de um diálogo. Então, nem sempre eles querem ouvir exatamente o conteúdo teórico. Eles querem um espaço para conversa e discussão e se sentem bastante à vontade com isso em algumas aulas. Como as minhas aulas são sociologia, antropologia, psicologia social, enfim, já dá espaço para essa discussão. Então, eles acabam relatando, né, as experiências que aparecem em várias pesquisas, ansiedade, sentimento de solidão, e essa referência de começar uma faculdade super animada e depois ser desmotivada pelo ensino remoto. Então, sonhos, perspectivas, frustrações aparecem muito nesse cenário. Daí a próxima, de maneira geral, e tentando reunir, quantificar, as grandes vantagens, eles apontam de maneira muito prática que as aulas podem ficar gravadas, então eles podem consultar o conteúdo quando bem quiserem, apesar de não consultarem. Então, eles usam as aulas gravadas, alguns, como referência, assim, como uma forma de lembrete. Eu quero ver só o que a professora falou no 3 minutos na gravação, alguma coisa nesse sentido. Eles se sentem, enfim, seguros por estarem em casa, não gastam tanto tempo no trânsito, economizam, porque na faculdade eles teriam que gastar dinheiro com transporte, alimentação, apontam como vantagem. Mas, de maneira geral, eles sentem muita dificuldade em mostrar vantagens. As desvantagens aparecem de maneira gritante. A concentração, principalmente. Eles não conseguem se concentrar. Eles dizem que estão em casa, acontece muita coisa, alguns acessam as aulas nos ônibus, a caminho de casa, e aí a falta de ambiente, e aí a gente pensando ambiente de todas as maneiras simbólicas, é uma grande desvantagem. Problemas com a conexão, com a plataforma, e eles não veem interação ou humanização. Isso chama bastante atenção, né? Os outros que não estão aqui em porcentagem, eles vão apresentando outros argumentos, mas que se complementam a esse grande cenário. Aí, pensando nessa questão da interação e humanização, o que eles falam? Né? Eu selecionei alguns dos depoimentos. Falta de conexão com as aulas, tanto tecnicamente como emocionalmente. É justamente aquele aluno que vive conectado o tempo todo. Então, qual é o problema? Por que ele não sente conexão? Daí a gente percebe que muitas vezes o problema é muito mais da comunicação do que somente da educação. Então, é a referência mesmo, é a nossa junção da comunicação com a educação como possibilidades de pensar esse problema. Não sou os Jetsons, gosto do contato, gosto de estar com pessoas, e lá, para mim, significa descanso. Eu adoro essa fala. É de um dos alunos mais velhos, na verdade, de uma aluna um pouco mais velha. Então, a gente percebe mais velha, assim, em média, eles têm 22 anos, mas tem alguns poucos alunos que estão na faixa dos 35, 40, que vêm de uma outra formação. Então, principalmente ela é muito direta em falar, não, eu chego em casa e não quero ouvir. E aí tem uma experiência bem interessante para os docentes, porque a gente fala muitas vezes com avatares. Eles não querem abrir a câmera, e eles não querem se sentir obrigados a isso. O que eu acho bem interessante, porque eles têm que se sentir à vontade para abrir a câmera quando quiserem, para falar quando eles quiserem. E aí eles vão reclamar mesmo de
cansaço, mas tem uma fala interessante. Eles não se afastam do modelo habitual de educação. Então, como houve adaptação? Ele deixa o celular longe para não se distrair, uma outra aluna colocou um planner, enfim, tentou organizar toda a vida dela, e mesmo assim ela não consegue dar conta, porque eles estão justamente nesse interim entre a aula presencial e a aula remota. Como organizar tudo isso? Passando mais uma imagem, Bea, por favor. Eles têm uma última fala, eu acho que é bem curiosa, que eles falam, olha, é muito mais fácil a gente olhar e fazer do que a gente ler e fazer. Então, eles vão dizer que, de maneira geral, eles gostam da linguagem do YouTube, eles gostam da linguagem de alguns podcasts, eles acham que sempre eles podem ficar, um deles fala isso, eu posso ficar ouvindo o tempo todo, mas então qual é o problema? Será que muitas vezes a linguagem do docente? Será que talvez uma obrigatoriedade do docente entrar numa linguagem de youtuber? Daí fica docente / pesquisador / youtuber, para garantir a atenção. E aí daí surgem algumas outras coisas que são bem interessantes nesse jogo de sociabilidade, né? Os grupos de WhatsApp funcionam muito para eles. Eles têm as conversas paralelas que teriam em sala de aula nos grupos enquanto estão assistindo às aulas. Não sabemos muitas vezes onde eles estão, porque a reunião acaba e a reunião não fecha, porque talvez o telefone, o notebook tenha ficado ligado e eles estejam fazendo outras coisas, mas em alguns momentos, eles mostram que houve uma conexão entre os próprios alunos diante dessa situação. Daí, quando tem um que fala, inclusive eu acho que o Flow Podcast, eles citam bastante isso. É interessante, ele mostra essa referência como uma supressão das conversas. Então, se eu não consigo, sinto falta do intervalo, do bate-papo nos corredores, e o estilo, o formato do podcast seria algo que eu gostaria de ter, não só entre os alunos, mas também, talvez, entre professores e alunos. Aí tem um pouco essa ideia do diálogo, tem a ideia de que os professores sejam compreensivos, que se a gente não quiser falar obrigatoriamente, a gente não precisa, enfim, são tímidos em alguns momentos, e aí surgem as contradições. O segundo depoimento mostra bem essa questão olha, tem que ter um incentivo dos dois lados, mas às vezes os professores, só faltou falar assim, às vezes os professores, coitados, velhinhos, se perdem na plataforma, então eles também estão cansados, por isso que às vezes não dá muito certo. Mas, enfim, eles vão tentar buscar esse diálogo e tentando entender como contribuir. A última, por favor. Eu cito aqui uma fala do Barbeiro, que faz também uma referência ao Benjamin, dizendo que, na verdade, a gente está trabalhando com novas sensorialidades. Então, como que esse estudante enxerga a aula, enxerga o ensino, e como, de fato, ele se sente convidado ou não a participar. As transliteracias digitais, eles possuem, basta que a gente potencialize de várias formas. Aqui foi uma foto que um dos alunos fez, e ele intitula Meu Canto. Então, dá para perceber, simbolicamente, como ele estrutura, né, as redes, os fios. Ele fala, olha, um espaço da minha casa que eu nem percebi que podia ser usado, e aí eu criei aqui o meu espaço. O planner, ele coloca as datas dos trabalhos, enfim, ele mantém um computador central, onde ele acompanha as questões do jornalismo esportivo, ele já escreve para um site. Do outro lado, ele tem o computador, aqui são as salas de aula do Teams, já reparem no controle que ele usa, bastante tecnológico, então usado para games, enfim, e as referências esportivas, né? Do time, dos atletas, dos Simpsons. Então, é uma forma até de mostrar e fechar essa referência de como o ambiente é construído simbolicamente por quem vê o ensino remoto. Último detalhe, o caderno e o estojo estão em cima do computador, do notebook. Então, é um momento de transição refletido e é a ausência e a presença ao mesmo tempo. Onde está o Vinícius? Ele está presente, mas de uma outra forma. A corporeidade dele está aqui. E ele, onde está? Vale lembrar que ele é um dos que mais participa e fala durante as aulas. E essa é a visão que ele tem. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana, pelo seu depoimento.
Temos aqui o comentário da Juliane Madureira, que a falta de concentração, o cansaço mental e a demanda por conteúdos mais curtos tem relação com a mudança nas estruturas e da topologia da interação social. Utilizar as tecnologias digitais na sua vida pessoal não é a mesma coisa do que aprender através das tecnologias digitais. A dinâmica interativa demanda ações e enações corporais específicas. Eu concordo plenamente, Juliane. Eu sinto que o próximo passo vai ser tipo um curso de ciência de dados para professores, para tentar entender como que as plataformas estão trazendo dados do ambiente escolar nesse novo normal. O nosso próximo convidado a falar é o Luiz Piacentini. Então, bora lá, Luiz. Obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da minha pesquisa. O meu tema, né, o título da minha pesquisa é a exploração de fatores relacionados ao modelo de autorregulação de aprendizagem, o meu foco principal é olhar o contexto de desenvolvimento profissional. Tá? Pode passar? Uma primeira abordagem que eu fiz na pesquisa foi tentar entender como o gap de competências é entendido, e um levantamento aqui olhando literatura, Gray Literature, né, nesse caso, eu olhei principalmente o que se falava tanto em pesquisas mundiais quanto em pesquisas específicas no Reino Unido, tá? E aqui eu cheguei a algumas conclusões, né? Essas pesquisas, elas apontam uma grande preocupação das empresas com relação à contratação, né, e a disponibilidade de pessoas com as skills necessárias para ocupar determinadas posições. O foco de CEOs e executivos nas empresas em olhar para o upskilling e se preocupar com o desenvolvimento profissional das equipes. Algumas questões relacionadas a como estão sendo impactados os trabalhos, né, perda de trabalho ou mudança do perfil do trabalho, tá? Conectado com esse ponto, o próximo gráfico, por favor. Ele mostra, ele é bastante emblemático e contundente em mostrar uma transformação importante que tem acontecido nos últimos anos, né? Aqui a gente pode ver as duas curvas, verde e azul, em que a gente entende como é que trabalhos não rotineiros, analíticos e interpessoais ganham importância ao longo dos anos, e como trabalhos rotineiros, manuais, e até mesmo aqueles que são rotineiros e cognitivos, como eles têm decrescido. Isso aqui é o número de atividades que cada trabalhador desempenha nos Estados Unidos. Tá? Foi uma pesquisa grande, com muitos respondentes, feita nos Estados Unidos, olhando especificamente as atividades desses trabalhadores nos Estados Unidos. Então, aqui fica muito claro como é que, nos últimos anos, o comportamento no trabalho tem mudado, né? O tipo de atividade no trabalho tem mudado. Pode passar? Para endereçar esse assunto, eu comecei a olhar essa dificuldade, né, que está posta a respeito das skills, porque a tecnologia tem transformado o grau especificamente quais skills o trabalhador precisa. Para endereçar esse assunto, eu fui olhar principalmente para a autorregulação da aprendizagem, que, em outros termos, a gente poderia dizer que esse processo, né, de autorregulação da aprendizagem é como cada um hackeia a sua forma de aprender, né? Esse hackeamento é a autorregulação da aprendizagem. E aqui eu trago um primeiro modelo, que é o modelo do Zimmermann, em que ele é o pai da autorregulação da aprendizagem. Antes dele se falava de metacognição, na década de 70, e esse assunto foi evoluindo até chegar no Zimmermann, que efetivamente batizou essa área, né, e essa nova área do conhecimento de
autorregulação de aprendizagem. E ele divide o modelo em 3 grandes etapas, né? Ele fala da etapa de planejamento, depois uma etapa de performance e depois uma etapa de reflexão, autorreflexão sobre o processo de aprendizagem. Tá? Basicamente, a autorregulação da aprendizagem, ela traz esses 3 passos, né? Eu planejo o que eu quero aprender, né? Entendo essa atividade ou esse processo de assunto que eu quero aprender. Depois eu vou para a performance e alguns processos cognitivos acontecem na performance, e depois eu faço uma reflexão sobre o meu planejamento e sobre a performance, e começo o ciclo novamente. Tá? Essa era a proposta do Zimmermann. Aí pode passar, Beatriz. Esse próximo modelo é o modelo do Winning e Hardwin. Esses 2 autores, eles olharam especificamente para a aprendizagem online. Eles adaptaram o modelo do Zimmermann especificamente para a aprendizagem tendo o computador como uma interface. E ele dividiu o modelo basicamente em fases, assim como o Zimmermann fez, mas ele trouxe outros elementos que ajudaram a entender cognitivamente como esse processo se dá, e trouxe muito mais nuances e muito mais quebra no modelo, principalmente porque esses 2 autores eles eram muito focados na análise de dados. Eles queriam extrair dados da interface do aluno com o computador, né, do estudante com o computador, e ter parâmetros de como classificar esses dados e, portanto, usar esses dados para entender o modelo. Tá? Pode passar, Beatriz. Esse outro modelo, ele traz uma novidade em relação aos anteriores, que ele separa a cognição da emoção. Né? Então, essa autora, ela propõe duas vertentes da análise de autorregulação. Né? Ela olha a autorregulação na cognição e ela olha a autorregulação na emoção. Então, essa quebra e essa separação de enxergar como a autorregulação pode ter vários níveis, né, várias facetas, traz aí um elemento importante para a proposta que eu vou mostrar para vocês já. Pode passar, Beatriz? Esse outro modelo, essa outra autora, ela faz a mesma análise, só que nesse caso ela olha a atividade em si de aprendizagem e ela olha ela classifica como o nível da pessoa, né, o nível pessoal, né, o nível da atividade e o nível pessoal. Então tem regulações diferentes, né? Quando você no nível pessoal, né, entendendo como este ser que está aprendendo ele se autorregula, né, em termos de autoconcepção, em termos de habilidade, emoção, crenças, motivação, todos esses fatores compõem esse nível pessoal. Então, ela cria dimensões aqui, mais do que níveis, né, eu chamaria de dimensões ao entender o modelo dela. Pode passar, Beatriz. E aqui, esse último modelo de inspiração para tentar propor um novo modelo, né, ele trouxe vários elementos de autorregulação. Autorregulação na cognição, na motivação, no comportamento e no contexto. E, por último, esses outros 2 autores, eles também falam de regulação da emoção, né, assim como a gente já tinha visto uma autora antes. Então, esse autor aqui, ele traz um panorama, é o mais recente, ele traz um panorama completo das diferentes áreas de autorregulação. Pode passar? O modelo tentando generalizar o modelo desses autores todos, eles basicamente falam de 4 fases, e começa aqui com a definição da tarefa. Né? Então, o estudante define uma tarefa, depois ele define metas e planos para executar essa tarefa, aí ele vai para uma fase efetivamente de execução, na qual ele aplica estratégias e táticas,
definidas nas metas e planos, e aí, por fim, ele faz reflexão e adaptação. Como eu já tinha falado antes, isso aqui foi desmembrado, conforme os modelos foram evoluindo, em 4 fases, diferente das 3 fases iniciais do Zimmermann. A grande questão aqui é que esses modelos todos, né, e esse modelo generalizado, que olha para todos esses, tenta sumarizar todos esses modelos, ele traz a questão de que esse modelo é aplicado principalmente para crianças, e ele é usado num contexto fixo, em que a idade, o ano, o bimestre que a criança está, a escola, a área do conhecimento e até mesmo o currículo do país, né, determina qual é o currículo e, portanto, o objeto de aprendizagem. Então, o objeto de aprendizagem está definido e dado para a criança, e daí, então, quando ela começa o processo de autorregulação, e quando o professor tenta, e o tutor, né, tenta criar esse conceito de autorregulação e ajudar a criança a autorregular o próprio processo de aprendizagem, a criança vai para a definição da tarefa com o escopo definido, o escopo é dado, tá? Pode passar, Beatriz? A grande questão, quando a gente transfere esse assunto para um contexto de desenvolvimento profissional, é que o contexto não é definido no ambiente, na aprendizagem de adulto, o contexto não é definido. Então, dois conceitos foram utilizados para entender como as pessoas usam, como elas definem o que elas vão aprender ao longo da vida, tá? Dessa investigação surgiram dois conceitos: o feedback, que pode ser no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, ou o próprio auto-feedback, e os interesses pessoais. Essas duas questões, elas ajudam as pessoas a definirem qual é o escopo da aprendizagem, e, portanto, e depois disso seguir para um processo de autorregulação, que aí segue o modelo tradicional. Tá? A matriz de competências aqui, ela apoia, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouco, ela apoia o processo de investigar o feedback e os interesses pessoais. Pode passar, Beatriz? Então, o modelo que eu proponho aqui é um modelo que incorpora um novo construto, que é o construto de determinação de escopo, né? Esse modelo, então, essa é uma ideia bastante simples, no final das contas, se a gente olha para esse modelo, a simplicidade dele é gigantesca. A ideia é que os modelos anteriores não olhavam para a educação adulta e para a multiplicidade e a especificidade, melhor dizendo, da educação adulta, e principalmente olhando para o contexto de desenvolvimento profissional. Então, essa determinação de escopo, esse construto específico, ele é composto por a proposta, né, que ele seja composto por esses dois subelementos, né, o feedback e os interesses pessoais, levando em consideração que, nesse caso específico, o escopo não é dado. Pode passar, Beatriz? A investigação eu fiz em paralelo uma investigação das competências do século XXI. O que eu fiz aqui foi uma coisa bastante trabalhosa do ponto de vista operacional, mas a ideia era ter algum parâmetro para ajudar as pessoas a se darem um autofeedback, se analisarem, pedir autofeedback para as pessoas no trabalho, né, seja chefe, pares, subordinados, o que for, e também para a investigação de interesses pessoais, para que isso guiasse esse processo. Esse processo é muito solto. Então, o que eu fiz aqui foi levantar as principais referências internacionais de competências, listas e estudos que apontam para as competências do século XXI. Um crosswalk foi feito, né, comparando cada um desses modelos, uma análise de sinônimos, etc., até chegar num modelo final em que eu tinha todas as competências listadas, sumarizadas, né, de todos esses modelos, diferentes modelos, e, no final das contas, o grande achado foi que essas competências todas elas se resumem em 3 aspectos, né, ou 3 eixos de desenvolvimento, que a gente pode chamar como é que a pessoa lida com os outros,
como é que ela lida consigo mesmo e como é que ela lida com as tecnologias ou as coisas, né? Eu chamo de tecnologias porque é um jeito de generalizar aquilo que é não humano, tá? Pode passar, Beatriz? Aqui é um pouco da metodologia, eu vou falar muito rapidamente disso, os métodos mistos. A ideia aqui foi usar um modelo indutivo, primeiramente chegar num modelo e depois testar esse modelo para ver se novos componentes ou novos construtos aparecem ao testar esse modelo. Pode passar? Aqui fica bem claro como a intervenção foi proposta, tá? Então, a ideia foi colocar os participantes, eu escolhi uma empresa de tecnologia que trabalha com desenvolvimento de software no interior de Minas Gerais. São 40 funcionários que participaram, eles foram estimulados a participar da pesquisa, 15 deles aceitaram a participar, e a ideia foi coletar os feedbacks, o auto-feedback e o feedback externo, e coletar os interesses pessoais, usando uma abordagem quali, em que era aberto, você diz quais coisas você vai bem e quais coisas você não vai bem, e direcionado pelas 95 competências do século XXI que eu encontrei naquele estudo. E aí ele conseguia, a ideia era que ele se autoanalisasse e também tivesse análise dos outros em relação a cada uma das 95 competências, e também que ele dissesse qual é o interesse que ele tem em cada uma dessas competências, porque daí a gente cruza as duas variáveis do construto determinação de escopo, tá? E depois, aí ele passa por todo o processo de autorregulação da aprendizagem. Pode passar, Beatriz? Aqui foi como se distribuiu em 10 semanas a intervenção, né? E o processo todo foi colocar eles para tentar coletar esses feedbacks e essa pesquisa de interesse pessoal, determinar um escopo, aprender em 4 semanas e depois fazer uma reflexão. Então, o estudo se resume a isso. Pode passar, Beatriz. Aqui um pouco do escopo do estudo, que eu já falei rapidamente para vocês, e a questão de pesquisa principal é identificar quais são os fatores que influenciam esse processo de autorregulação de aprendizagem quando a gente considera o contexto de desenvolvimento profissional. E o segundo interesse é quais são as diretrizes e boas práticas para criar esse tipo de intervenção que analisa a autorregulação de aprendizagem. Basicamente, aqui tem as referências que eu usei para o estudo, e acho que eu já até passei um pouquinho do meu tempo, peço desculpas. Sem problemas, Luiz. Muito obrigada pela sua exposição. É uma alegria ver o seu trabalho tão bem desenvolvido, né, como colegas de doutorado. É até um pouco estranho essa realidade pandêmica em que nós estávamos trabalhando 10 horas por dia no laboratório no começo do ano e agora tudo em casa, mas faz parte, não é mesmo? Então, vamos que vamos. Nosso próximo convidado é o Daniel Tosadori. Então, Daniel, vamos lá. Boa tarde aí, pessoal. Agradeço o convite. Ficou até difícil para mim, né, ficar por último aí, falar depois essa galera que, poxa, fiquei aqui só bebendo da fonte, né, e tá sendo, nossa, para mim muito proveitoso. A gente vem aqui para falar e acaba recebendo, acho que muito mais do que passando. Acho muito gostoso essa troca que a gente faz, né. Eu, então, achei até legal, porque a gente não sabia exatamente o que cada um ia falar, mas a Beatriz fez isso muito bem, de juntar as coisas e colocar numa ordem que agora faz muito sentido na minha cabeça, porque eu já sei o que eu vou falar, né? Então, poxa, que gostoso. Vai ser acho que tá sendo uma conversa muito produtiva. E eu, então, como a Beatriz se apresentou, né, eu terminei o meu doutorado agora em maio desse ano, lá na USP de São Carlos, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, e logo em seguida eu tinha outros planos que, claro, foram barrados pelo isolamento social e tudo isso que a gente vem vivendo esse ano, e aí eu aproveitei para
pegar o que eu vinha estudando no meu doutorado, que é inteligência artificial aplicada na robótica, em específico para o ensino, principalmente do ensino da educação infantil, né? E tentar aplicar o que eu desenvolvi lá no modelo de mercado, fazer algo viável e começar a ajudar as escolas, porque isso era uma tendência, né, antes da pandemia, era algo que a gente vinha caminhando já, mas com passos um pouco mais reduzidos, e a gente sabe, a gente, aluno de doutorado, a gente sabe como funciona, né? Se a gente não tem um deadline, a gente caminha mais tranquilo. E aconteceu que o prazo chegou antes do que a gente esperava com a pandemia, e aconteceu essa migração abrupta, né? Essa adaptação que todo mundo não teve tempo de respirar, não teve tempo nem de pegar um fôlego para fazer ela. E, bom, eu como fiquei na minha casa, eu comecei a precisar ocupar a minha cabeça, e como eu disse, surgiu a ideia, junto com outros 2 amigos, de fazer a Teia Educacional, uma empresa que a gente está tentando, a gente conseguiu, na verdade, né, tirar do meio acadêmico e colocar como um produto acessível do mercado. Liguei várias vezes para a Beatriz, inclusive, pedindo várias dicas e perguntando, né, como fazer para não chorar tanto com as consequências. Foi algo bem novo para mim. Eu vou, na minha conversa, trazer 3 coisas que eu percebi durante esse processo, de trazer da academia para o mercado coisas que a gente vinha estudando lá, e na verdade foi um impacto que, assim, coisas que eu já sabia, coisas que eu não sabia, a começar pelo título, né, transliteracia. Eu tive que pesquisar bastante para fazer, para entender como que eu estava colaborando nesse meio, foi muito gostoso, mas para dizer que o que eu vou falar aqui foi algo que eu descobri, né, nesse processo, né. Então, na próxima imagem que vocês vão ver aí da apresentação, não tem muita coisa nova para vocês. Na verdade, essa é a empresa, né, que eu antecipei, falei que a gente está formando. A ideia é colocar, então, a inteligência artificial e a tecnologia de uma forma mais acessível para os professores, principalmente, mas também juntar tudo que os alunos precisam para uma plataforma mais dinâmica, que tente prender a atenção, como a Ana falou, né? Que tenha um modelo que se ajuste para as necessidades de cada aluno, como o Luiz falou. No meu estudo do doutorado, eu usei robôs sociais, então isso é algo inviável para as escolas, é uma tecnologia cara, então a gente adaptou para ser no computador, os alunos vão interagir com o computador, mas uma das principais dificuldades é mesmo a adaptação dos professores. E quando a gente faz uma coisa legal para uma criança, é um alcance que a gente tem pontual. Quando a gente providencia uma ferramenta para um professor, isso tem um alcance no mínimo de 15 a 20 vezes maior do que você atingir apenas um aluno. E foi mais ou menos no meio do começo para o meio do meu doutorado que eu tive esse insight, e a gente mudou totalmente a abordagem. A gente começou a pensar mais do lado do professor, como facilitar as tecnologias, principalmente de inteligência artificial, que é algo muito místico, algo muito hollywoodiano, como fazer também os professores conseguirem usar esse tipo de coisa e se adaptarem a essas tecnologias. E como eu disse, esse processo ele é bem tortuoso, não só para quem está sentindo, né, essa mudança, mas para quem está tentando fazer a mudança acontecer, no caso, nós, né, que trabalhamos com essa tecnologia, com essa transição. E agora sim, a próxima imagem que vocês vão ver foi um dos principais fatores, assim, que colocou um ponto de interrogação na nossa cabeça e falou assim: tudo bem, você pode trabalhar para um público, você pode desenvolver algo para um público que tem acesso ao que você está fazendo. Mas essa não é a realidade, principalmente do país que nós estamos vivendo, né? Então, a primeira coisa é a diferença de classe, com que essa transição, né, de uma forma mais pandêmica, por assim dizer, ela está causando. Já havia uma ponte enorme entre pessoas que tinham acesso a uma educação do setor privado, as pessoas que têm acesso a uma educação pública. Essa ponte ela já era enorme,
e agora eu acho que elas vão atingir diretamente as habilidades, as competências do século XXI, porque eu acho que a taxa de analfabetismo, ela teve uma redução bem grande aí com o advento da era da informação, mas agora chegou um ponto que o analfabetismo digital está sendo extremamente impactante no desenvolvimento das pessoas, como na educação, por exemplo, né? E isso está sendo algo que vai ter um efeito bola de neve tremendo nos próximos anos. O que eu vi aqui já, por exemplo, a minha irmã, ela dá aula numa das escolas que tem mais recursos financeiros aqui, por assim dizer, né, uma escola de elite aqui, e acontece a situação da imagem de esquerda, acho, do vídeo, né, se vocês estão vendo igual eu estou vendo, que os pais estão lá com os alunos, na maioria das vezes, o aluno ele tem quase que um equipamento só para ele, o pai consegue oferecer um suporte ali quase que imediato, e tem uma amiga nossa que trabalha no setor público, que a realidade é da imagem da direita, uma família com vários filhos, eles têm acesso à internet com um celular que tem internet 3G, mas que o limite deles é 500 MB, um vídeo que a professora manda, vai comer a banda deles toda do mês. Então, eles estão fazendo o ensino ainda com papel, leva o material na casa. Então, já essa segregação está ficando ainda maior. É algo que eu tive, nós, né, da TEIA estamos tendo essa dificuldade, não só para encaixar a nossa oferta em todas as áreas, mas assim, como algo que chega a doer no coração, porque a gente sabe como vai ser esse impacto lá na frente. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu queria trazer, né? E as formas de governança, como nós devemos nos comportar, eu acho que não é só algo que nós temos que esperar dos nossos governantes, não é algo que nós temos apenas que aceitar de como ele vem, mas a gente tem que tomar um papel de protagonismo, e a gente que tem mais acesso à informação está sempre cobrando e sempre brigando por isso, né? A segunda coisa que eu queria falar, né, que está na próxima imagem, talvez não seja tão novo e tão perceptível quanto foi o que eu trouxe na primeira imagem, mas ele é o seguinte, eu trouxe até esse fatídico episódio da seleção brasileira, né, foi da Copa de 2014, a gente teve aí um imprevisto no jogo contra a Alemanha, mas essa imagem está aí para simbolizar a tecnologia nacional versus a tecnologia estrangeira. E o que acontece? Não sei se vocês se deram conta disso, mas a maioria dos softwares que estão sendo usados para a educação, eles não são desenvolvidos por empresas brasileiras. Então a gente está usando agora o Zoom, que não é brasileiro, não é de uma empresa brasileira, o Google não é uma empresa brasileira, como acho que a maioria de nós sabemos, e, de uma certa forma, essas empresas elas têm acesso aos nossos dados e eles têm um poder enorme com isso. E na hora que alguém do Brasil quiser falar, ó, cara, você tem muito controle aqui, a gente não quer mais fazer isso, e já foi tarde. Porque tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida, como eu já havia falado, e essas empresas internacionais agora elas têm um domínio enorme de muita informação que nós providenciamos, e quando a gente quiser trazer isso para um patamar nacional, já não vai ser possível. Então, acho que a intenção que a gente tem que fazer essas coisas, é claro, se a gente for procurar só por tecnologia nacional, a gente não vai conseguir fazer quase nada. Só que uma preocupação que nós devemos ter, eu acho que tem que estar voltada para o quanto de controle nós estamos dando para não forças, mas para poderes externos, para escolhas que vão estar além das nossas, quando isso acontecer. Isso está extremamente relacionado com a próxima imagem, que é o último ponto que eu queria refletir, como até a Beatriz já havia falado, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E o que acontece, ela estava sendo já ensaiada há muito tempo. É claro que o que eu vou falar aqui para vocês é o que eu estou sentindo, né, enquanto mais empreendedor, mas o legal seria vocês, nós, né, de uma forma geral, correr atrás do que isso com pessoas que estão diretamente envolvidas, advogados, ou pessoas que estão mais inteiradas, né, porque ela é uma lei que estava sendo ensaiada há muito tempo. O Brasil ele tem uma legislação com relação a coisas digitais muito recente, então ela ainda pega algumas coisas, como assim, o que seria mais próximo dessa situação no mundo real. Isso é extremamente ruim, porque isso não gera
um julgamento correto do que está sendo a situação virtual. E com essa quantidade de dados que a gente fornece todos os dias, agora mesmo todo mundo tem acesso ao que tem no meu quarto. Se esse vídeo for para o YouTube, todo mundo vai saber que, né, eu tenho umas fotos aqui, como que funcionam as coisas. Isso, imagina para uma criança, para um adolescente que não tem noção disso, quanto que ela pode mostrar da casa dela. E quem é responsável se isso vem a vazar, qualquer dano que a criança ou adolescente ou quem for prejudicado tenha, o dano ele é de responsabilidade de quem estaria usando essas informações, ou seja, a escola. E isso simplesmente aconteceu, pelo que eu percebi até agora, tá? Espero que se alguém souber, por favor, coloque aí nos comentários, eu me procure depois. Quando houve essa mudança para as plataformas como Google, Zoom, o máximo que aconteceu foi o pai ou responsável dar um check na caixinha lá de li acerto os termos. A maioria das escolas não tem um advogado, acho que não faz nem ideia. É assim, por não saber como se comportar, que elas não tiveram esse trabalho de pegar um advogado, regulamentar tudo direitinho, até porque entrou em agosto essa lei, né, se eu não me engano, então todo mundo ainda estava no isolamento social e ainda ninguém estava quase entendendo o que estava acontecendo com o mundo, então houve assim foi uma fatalidade, justo na época que nós mais estamos produzindo, fornecendo dado, essa lei ela entrou em vigor. Então, uma das preocupações que eu acho que nós devemos ter, além dessas competências, de tudo isso que a gente está adquirindo com essa super revolução, é uma preocupação política, uma preocupação ideológica no sentido de para quem ou para quê ou como que a gente está abrindo, escancarando as nossas informações pessoais. Isso tem um valor enorme, né? A gente sabe, tem vários documentários aí de como isso pode ser usado, e eu acho que cabe a nós que temos mais consciência, que temos mais voz, que temos mais esse ímpeto, né, de querer sempre fazer não só fazer o bem, mas mostrar para quem ainda não tem essa informação que nós temos como está funcionando. Eu acho que cabe a nós ter esse cuidado e prestar mais atenção também nesses pontos que não são tão óbvios como essa lei da proteção geral de dados. Por fim, eu deixo aí o meu contato para vocês no próximo slide. Fiquem à vontade para buscar informação no Instagram do TI Educacional, me mandar um e-mail, respondo com muito prazer e carinho a dúvidas que vocês possam ter, e com certeza, assim como os outros participantes aqui, acho que a nossa missão, a nossa ideia, a nossa vontade e o nosso prazer é sempre estar conversando e fazendo a informação correr de uma forma bem limpa, bem tranquila e bem acessível. Então, de novo, eu parabenizo aos outros participantes, a Beatriz, né, que tem organizado o evento, e fiquem à vontade agora para participar, eu fazer perguntas e devolvo para você a palavra, Bia. Obrigada, Dan. Vou parar aqui de compartilhar agora até um pouco, para a gente conseguir papear um pouquinho mais. Nós já estamos bem avançados no tempo, então nós temos mais uns 10 minutinhos. Eu gostaria, então, de, ao invés de abrir para mais uma discussão que talvez fique incompleta devido ao pouco tempo que a gente tem aí disponível para falar, talvez dar uma pincelada no que foram as principais questões que a gente levantou aqui durante essa mesa, né? Eu acho que uma grande questão que a gente levantou aqui, primeiro, foi a transparência. A transparência não só de dados, né, como o Daniel falou agora, né, com a lei de proteção de dados, que realmente entrou em vigor dia 19 de agosto de 2020, que é inspirada em várias outras leis de proteção de dados, em particular na General Data Protection Regulation, que é da União Europeia, né? E que com isso muda um pouco, sim, a maneira como nós operamos o ensino, porque quando se trata de menores de idade, vários dos dados que nós trabalhamos, né, cotidianamente, se tornam dados sensíveis, né, e dados que às vezes não podem ser compartilhados. Então, existe sim
fragilidade do sistema escolar em lidar com isso, de fato, e eu tenho a impressão que, aí é uma impressão pessoal, assim, dos casos que eu tenho analisado durante a pandemia, porque eu acho que podemos discutir a tecnologia digital em um nível um pouco mais abstrato, ou mesmo até num nível um pouco mais teórico, mas o que nos traz, de fato, para o contexto é o fato de estarmos todos online, em casa, e trabalhando, estudando todos os dias, por conta que tem um vírus invisível, que nós não conseguimos calcular, não conseguimos prever, e está por aí. Então, isso nos traz de volta a questão da pandemia e como que isso afeta o ensino. Tenho observado que o ensino, aconteceu uma transposição, que não houve uma adaptação. A sala de aula, que era presencial, foi colocada dentro de um modelo online, foi colocada no modelo à distância. E isso já era o problema da educação à distância há algum tempo, né? Por isso que, não sei se tem alguém muito novo aí que não se lembra do Telecurso 2000, que era na TV, que era uma pessoa e a gente na sala de casa, e aparecia lá o comercial do Telecurso 2000, e aí depois foi as educações à distância de alguns outros centros, e até a USP e a PUC começaram a fazer também de uma maneira um pouco mais vanguarda, mas sempre foi essa proposta, e com a pandemia não foi diferente, foi a transposição, né? Poucas são as iniciativas que a gente tem contato que, de fato, propõem uma mudança qualitativa na maneira como se lida com o ensino, né? E, para além disso, a questão do professor, para mim, é mais crucial. Eu não sei como que as outras pessoas se sentem, mas eu sinto que o professor, ele passou de um mentor, né, que já tinha certos desafios, mesmo no ensino híbrido, ou mesmo no ensino presencial, à distância, e passou, então, a ser fazer um papel de gestão de dados, né? Fazer um papel de que estou usando um sistema, esse sistema está coletando dados, esses dados me dizem coisas sobre os estudantes, e esses dados sobre esses estudantes vão definir, provavelmente, a maneira como eles vão aprender, ou o que eles querem aprender, ou como que eles vão se comportar daqui num futuro próximo, né? Sei lá, num futuro de dois meses. Então, essa versão do professor como cientista de dados é que tem sido o grande X da questão. E eu me venho colocando assim, como que pedir, como que demandar de um professor que ele faça além de tudo isso, né? Faça além de tudo uma leitura sistêmica dos tantos estudantes que eles têm já cadastrados para um contexto em que ele próprio já não está dando conta, já não dava conta, não está dando conta de novo, né? Então, essa transparência do processo está comprometida, mas sempre esteve, né? Eu acho que ela se tornou mais visual, acho que ela se tornou, foi um abrupto, foi um tapa na cara, mas estamos no momento em que isso vai precisar ser resolvido. Estamos no momento em que, realmente, o que eu penso é que a próxima revolução vai ser softwares que interagem entre escolas, os sistemas escolares, estudantes e sistemas técnicos um pouco mais sofisticados que um simples software, e que façam essa mediação entre o uso de dados para uma educação mais significativa, que seja um pouco mais compreensiva de ambos os lados, né? E isso é uma impressão pessoal que eu tenho assim em relação à minha atuação dentro do campo da educação. E acredito que depois de nós termos acompanhado aí a fala da Ana sobre seus estudantes, essa etnografia maravilhosa que ela fez, né, durante esse tempo aí de pandemia, e que, na verdade, foi a Ana que me veio com a ideia, falou assim, a gente devia fazer uma mesa, porque eu tô com esse monte de dado aqui, eu não sei, e eu quero falar sobre isso. E eu falei assim, não, tudo certo, Ana, vamos fazer sim. E aí, depois, o Luiz, que fez todo esse mapeamento das habilidades do futuro e dos sistemas de autorregulação,
que também eu acho que é o próximo o norte educacional que a gente está vendo aí, né? Que seria o próprio estudante entender onde ele está e onde ele quer ir e tomar ciência e o timão da própria formação e esse contato com a parte mais técnica e da própria empresarial desse contexto que estamos vivendo, né? Que são as inovações. Eu me lembro que em uma reunião com a Fundação Lehman, no ano passado, hein? Tinha nem pandemia ainda. No começo do ano passado, em 2019, eu estava conversando com um dos coordenadores da Fundação Lehman e ele me falou que, olha, o Brasil é excelente, mas o Brasil não tem mão de obra técnica para fazer software, para fazer inovação. Não tem suficiente. Você olha as empresas de tecnologia, estão contratando aos montes e não tem, por exemplo, arquiteto de software que seja experiente no assunto, porque as primeiras formações estão saindo do forno. E isso foi no começo do ano passado. Então, assim, em que existia uma demanda, mas que é nem próxima da demanda que a gente tem agora, né? Que é exponencial em relação nos últimos 10 meses. E eu acho que, assim, para encerrar, o que o vírus nos mostrou e também o que tantos outros aspectos do nosso contexto que nos mostrou é que os humanos eles têm uma parcela muito pequena nas nossas escolhas e no percurso da humanidade, da própria humanidade, o que é irônico, pode até ser errôneo, né? Por que não? Mas me parece isso, que a gente tem uma parcela pequena no percurso da humanidade. Isso pode ser bom, porque isso quer dizer que nós não temos tanto poder assim de destruição como, né? Mas também pode ser prejudicial, porque nos dá uma insegurança em pensar que essas questões não humanas às vezes têm vozes mais fortes e mais altas que as nossas. Mas isso é o que a gente tem que pensar na educação a partir de agora. E eu gostaria de agradecer a Ana, o Luiz e o Daniel, queridos colegas, né, de doutorado dessa vida de pesquisadora, mas que é uma alegria estar com vocês aqui hoje, e foi uma alegria participar dessa mesa, e agradeço também aos participantes que vieram aqui nos ouvir brevemente, ou longamente, dependendo de como entrou, e é isso. Então, encerrando, muito obrigada e nos vemos na próxima. Obrigado, Beatriz, foi um prazer. Obrigada, Luiz. Valeu, pessoal, até a próxima, foi um prazer mesmo, e boa sorte para a gente aí, para fazer essa mudança acontecer de uma forma bem tranquila para todo mundo. E obrigada também, agradeço pela conversa, pelo contato, e só para completar, Bea, eu acho que é a questão da gestão democrática mesmo, o que nos faz pensar em cidadania digital. Então, não centrar somente na figura do professor, mas realmente convidar esses alunos, esses estudantes a participar com vontade, para que se entrem que a casa é sua, é mais ou menos isso. Sim, dar mais voz e mais poder de decisão para todos os habitantes envolvidos. Exatamente. Vamos. Então, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.